Afghanistan, our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's Eu não sei nem o que dizer, gente, sinceramente. Eu só desejo que essas pessoas, elas, não sei, encontrem paz, mas não há paz naquele lugar. São cenas de terror que... Gente, cara, eu... Quando eu olho para aquilo, eu fico pensando, meu Deus, gente, que coisa horrorosa, né? Até quando? Você já parou para pensar que existem lugares que a gente não tem direito de opinar, né? E mesmo com as minhas questões, mesmo com as minhas batalhas, mesmo com as minhas brigas que eu tenho na questão racial, na questão do espaço, de ocupar espaço, porque eu preciso ocupar espaço, eu como mulher preta, preciso tomar os espaços, ocupar espaços, nós precisamos, mesmo assim, o que eu enfrento, ou o que qualquer outra pessoa enfrenta, não é nada, é bem pouco do que essas pessoas passam lá. Porque aqui eu tenho a oportunidade de brigar, de lutar, de falar, de vir aqui através das minhas redes sociais, de vir através de ir para a rua, de brigar. Eles não têm esse direito. Então não deixe que ninguém roube esse direito. Valorize o seu voto, valorize a liberdade que você tem. Porque isso, gente, não é todos, nem todos têm essa liberdade. É isso. Nada às mulheres, né? Eu como mulher, eu me solidarizo muito e fiquei muito estarrecida com aquelas cenas que eu vi. E principalmente eu como ser humano, independente de ser, nesse caso agora de mulher, mas como ser humano, vendo aquelas pessoas se agarrando naquele avião. Vamos fazer um apanhado rápido para explicar e chegar onde que eu quero chegar. Os Estados Unidos assumiu, né, o poder no Afeganistão e expulsou o Talibã, que é um grupo extremista, assim como a Al-Qaeda, assim como o Estado Islâmico. E dentro desse período, né, houve alguns avanços, né? As mulheres puderam trabalhar, elas puderam ir à escola, estudar, algo que é proibido para esses regimes autoritários. Então, foi um período em que houve algumas mudanças, poucas, mas houve, né? Porém, os Estados Unidos ficou muito caro, né? Para os Estados Unidos, ele gastou trilhões, decidiu que era, lembrando que isso era um desejo do Trump e se concretizou no governo do Joe Biden, e de retirar as tropas. Então, os Estados Unidos retirou no domingo suas tropas, né? Foi retirando, e o Talibã assumiu o poder. O que que isso significa? Significa que houve já uma mudança, vai acontecer duas mudanças, a mudança a médio prazo e a mudança a longo prazo. A mudança a médio prazo é o que? Vão afetar principalmente as mulheres e as crianças. A mudança a longo prazo vai ser uma implementação de um autoritarismo, de um governo fechado, e principalmente a gente sabe todas as mulheres já foram retiradas dos seus trabalhos, porque enquanto as tropas americanas estavam, elas poderiam estudar e trabalhar. Então elas já foram retiradas e substituídas por soldados e por homens, né, nos serviços do qual elas exerciam as profissões. Elas foram proibidas de estudar, não pode se estudar. Tem até a história da Malala, que é uma história muito interessante, que é uma ativista, né, bem jovem. A Malala é uma das pessoas que foi atacada pelo Talibã. Ela tentou estudar, quis estudar e ela sofreu um atentado e ela se refugiou e hoje ela é uma ativista. E meninas de 10 anos que nunca chegaram nem a menstruar, de 12 anos, estão casando, já estão, se casam com soldados talibãs. Soldados com 40 anos, 50 anos.
e mulheres, senhoras, sofrem aquele negócio, né? São, né? Isso aí, isso mesmo que vocês imaginam. Eles entram na sua casa, barbarizam, fazem de tudo, pegam os filhos, as suas filhas, se tiver meninas, e se casam, né? Obrigam essas meninas a se casarem, já que eles podem ter mais de uma mulher, e essas meninas vivem nesse regime. Então é uma coisa muito horrível, e agora elas têm que usar eu acho que é o hijab, se eu falar errado, se me perdoem, que é aquele véu que tem que cobrir todo o rosto. Não era obrigatório, somente em alguns locais, né? Locais sagrados, essas coisas assim. Porém, todos devem usar. Agora, todas as mulheres devem se cobrir, né? Mudou tudo. E é um retrocesso, né? Um retrocesso, principalmente eu como uma mulher preta, uma mulher que luta pelos meus direitos. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, falando sobre isso, não é possível mais no Afeganistão, né? Você expor, colocar os seus direitos. Por isso que eu acho muito importante, né? Eu quis fazer esse vídeo, principalmente para trazer um alerta para vocês. Valorizem o Estado democrático, valorizem o poder do voto, por mais que muitas das vezes a gente fica desestimulado, né, com o governo, a gente vê a corrupção, mas nós somos um país que temos a democracia. E o Estado democrático ele é muito importante. Por quê? Porque ele exerce uma função que é a função de você poder opinar e falar. Isso que eu estou fazendo aqui agora é proibido em países extremistas. Então, o que hoje eu posso chegar aqui e falar contra o presidente, né, o que está no atual poder, que é o Bolsonaro. Eu posso falar diversas coisas a respeito dele. Eu posso ser xingada pelas as pessoas que seguem ele, porém é meu direito, eu posso expressar isso. Num país desse nível não pode. Então a gente precisa lutar brigar mesmo por um Estado democrático e entender que pessoas lutaram para que a gente hoje tivesse esse direito. Nós mulheres, pouco tempo, gente, principalmente nós mulheres, tivemos direito ao voto tem pouco tempo. Quantas e quantas coisas que nós conquistamos, os nossos direitos. Então, assim, você que é brasileiro, que mora aqui, né, valorize a democracia e não permita que ninguém, né, que um governo que está no poder tente tirar isso, ou que alguém queira falar contra a democracia. A democracia é um estado de liberdade do qual as pessoas podem se expressar. Para a ditadura militar, nós não podemos permitir que esse estado democrático de direito de opinar, de falar a minha opinião, de vir aqui e usar as minhas redes sociais para protestar, para usar, para falar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas incertezas, de criticar aquilo que eu acho que eu devo criticar. Isso, nós não podemos permitir que isso acabe. Nós não podemos permitir que isso seja tirado de nós. Assim como foi tirado lá no Afeganistão, nós precisamos lutar pela democracia, lutar pelo direito de opinar, pelo direito de vir aqui e usar as minhas redes sociais, as suas redes sociais, ou usar qualquer lugar, protestar, usar a sua voz. Não permita que isso acabe, tá? Lutar é um direito e nós brigamos muito para chegar até aqui. Foi muito difícil. Então não jogue fora a oportunidade que outras pessoas lutaram para que você hoje estivesse assistindo o filme que você quer, vendo a série que você quer, num estado num estado ditador, você não tem esse direito. Então, essa é a minha reflexão e lamentáveis cenas que eu vi.